Olá, amigos. Eu, Rosalina Santos, estou aqui mais uma vez no meu canal do YouTube para dar continuação na palavra que de vez em quando eu estou ministrando aqui nesse canal, que também é lançado no Facebook e no Instagram. Então eu quero dar continuidade aqui na leitura do Salmo 1, que eu falei no vídeo passado a respeito os três nãos que Deus nos pede aqui no Salmo 1, que é não andar no conselho do ímpio, não deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores fazem a sua roda, e quem se assenta nela pratica os mesmos vacilos, os mesmos pecados, os mesmos erros que ali acontecem. Na roda dos escarnecedores tem maledicência, né? O famoso fuxico, a conversa fiada. Na roda dos escarnecedores tem palavras torpes, palavras obscenas. Na roda dos escarnecedores acontecem situações que desagradam a Deus. E aí no versículo 2 ele fala que a pessoa que não comete esses erros de seguir o conselho do ímpio, de ficar no caminho dos pecadores, ou seja, estar lá junto dos pecadores, praticando tudo que os pecadores praticam e nem se assenta na roda dos escarnecedores, essa pessoa faz o contrário. Ela escolhe, né? Ela tem alegria, ela tem prazer em meditar na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E qual o resultado de uma pessoa que medita na lei do Senhor? O versículo 3 diz: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, é o Salmo 1, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que essa pessoa faz será bem sucedido. Então, quando fala que a árvore plantada junto à corrente de águas, aqui atrás de mim tem uma pequena árvore, que se eu não colocar água nesse vaso dessa árvorezinha, ela está num vaso, ela é árvore de porte grande, mas no vaso ela fica num porte médio. Se eu colocar água nela todos os dias, ela tem um tratamento de água bem cuidado, é esse o resultado dela, ó. Ela é bem verde. E a planta que é frutífera até produz fruto. Então, esse é o resultado de quem medita na lei do Senhor de dia e de noite. A pessoa que preocupa em manter a palavra de Deus em meditação na mente e no coração, e essa palavra, ela sai pela boca da pessoa, essa pessoa com certeza ela tem uma vida próspera, porque a palavra de Deus não erra, não mente, não se engana. E essa palavra diz que essa pessoa é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Alguém já viu uma árvore na beira de um córrego, na beira de um rio, essa árvore morrer seca? Não morre. A pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite, é a pessoa que deposita, entrega a sua vida na palavra de Deus, essa pessoa, ela nunca morre de situações terríveis. Como que eu explico isso aqui? Essa pessoa, você nunca vê ela no pior da vida, você nunca vê ela passando uma necessidade extrema, você nunca vê ela sem condição nenhuma de ajudar alguém, de cuidar de alguém. Essa pessoa, ela é sempre frutífera. E a nossa vida como cristão, na nossa vida como cristão, nós temos uma grande responsabilidade sobre nós, repousa sobre nós essa responsabilidade de produzir frutos. João Batista falou produzir frutos de arrependimento. Quando nós estamos, a nossa vida é moldada pela palavra, é pautada na palavra, quando a nossa vida ela descansa na palavra de Deus, a nossa vida ela produz fruto. E que produção de fruto é isso? Tudo que eu fizer, que engrandecer, que trazer glória, tudo que eu fizer, que enaltecer o reino de Deus é fruto. Tudo que eu fizer, né? E no tempo certo, eu vou dar aquele fruto que Deus quer que eu produza naquele tempo, naquele exato momento. Vou dar o fruto certo.
E quando ele fala assim, as folhas não murcham, no meu estudo sobre a oliveira e nos vídeos que eu gravei sobre a oliveira, eu fiz uma comparação lá da folhagem da oliveira com a nossa fé. E eu continuo fazendo essa comparação da folhagem das árvores com a nossa fé. Então, quando fala que as folhas não murcham, as folhas da árvore não murcham, quando a minha vida está pautada na palavra de Deus, quando a minha vida é uma vida que busca agradar, que busca obedecer a palavra de Deus, a minha fé ela não murcha, a minha fé ela não vacila, a minha fé ela não morre, porque a palavra de Deus é o alimento para minha fé. A palavra de Deus é o alimento para minha vida espiritual. Então, não importa a situação que você está passando, a dificuldade que você está passando, o medo que você está enfrentando, as lutas, as tribulações que você está enfrentando, se você colocar sua vida, depositar sua vida na palavra de Deus, se você se lançar na palavra de Deus e descansar no que essa palavra de Deus diz, a sua fé não vai murchar. Muito pelo contrário, sua fé vai se enriquecer. Porque a palavra de Deus diz que a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando a minha vida está entregue à palavra de Deus, a minha fé não vai murchar. E ainda diz o versículo em seguida, e tudo que ele fizer, tudo que essa pessoa que deposita sua vida, que coloca sua vida na palavra de Deus, que procura obedecer a palavra de Deus, tudo que essa pessoa fizer, ela será bem sucedida. Todo empreendimento, todo projeto, todo trabalho que você fizer será bem sucedido. É uma promessa, é uma garantia da palavra de Deus, e isso não deixa de acontecer. O seu trabalho no tempo certo terá produção de fruto. E aí lá no versículo seguinte diz, os ímpios não são assim? Claro que não. O que é ímpio? É aquela pessoa que vive em impiedade, aquela pessoa que pratica impiedade. Os ímpios não são assim. Aí você olha muitas vezes as pessoas, seu vizinho, seu parente, né, que anda de qualquer maneira, seu colega de trabalho lá, aí parece que a Bíblia contradiz, porque você olha e vê ele próspero, vê aquela pessoa próspera, vê aquela pessoa bem, aí parece que a Bíblia contradiz, mas a Bíblia não contradiz. O ímpio que pratica impiedade, o ímpio, a pessoa que pratica coisas ruins, a qualquer hora você vai ver aquele sucesso todo, aquela glória toda, tudo aquilo que parecia ser bem, aí você vê desmorona de uma hora para outra. Por quê? Porque não tem alicerce na palavra de Deus. São pessoas sem fé, são pessoas que acreditam em qualquer coisa, são pessoas que não têm conhecimento das coisas espirituais, então automaticamente ela já não conhece nada de Deus. Ela vive assim, né? Muitas vezes a prosperidade é por prejudicar um, passar a perna no outro, dar o tombo no outro. E isso não é prosperidade. Isso é uma vida assim levada de qualquer maneira, que a qualquer hora vai desabar. Porque é uma vida construída numa areia movediça, uma areia às vezes até podre. Então a pessoa não tem conhecimento das coisas espirituais, das coisas de Deus. Por quê? Porque ela não busca meditar nas coisas de Deus. Hoje ela pode ter, mas amanhã passa. O Salmo 37 ainda nos adverte da seguinte forma: não tenha inveja dos que praticam iniquidade. Não tem inveja. Você olha para a vida dele, você pensa que ele está prosperando e tudo para você está difícil. Mas e aí a palavra de Deus fala das minhas bênçãos? Calma. Chega no tempo, na hora de Deus, esse fruto chega na sua vida e você começa a dar fruto. Eu, por muitos anos na minha vida, eu achei que eu nunca ia conseguir alcançar nada, que eu nunca ia ter nada, que Deus nem me via. E na hora de Deus, no tempo de Deus, quando eu estava com maturidade para receber de Deus as bênçãos, foi assim,
de uma hora para outra, Deus mudou tudo na história da minha família. E hoje nós temos uma vida abençoada, uma vida próspera, porque Deus tem tudo no tempo dele, na hora dele, não no nosso tempo e nem na nossa hora. O tempo de Deus não é o nosso. O nosso tempo é esse, 24 horas, 365 dias no ano, mas o de Deus não é esse. O tempo de Deus não é esse. Não é o nosso tempo. Provérbio 16:20 diz: o que atenta prudentemente para a palavra, essa pessoa prosperará. E feliz é aquele que confia no Senhor. Então, quando nós colocamos nossa vida na palavra de Deus, como Pedro respondeu para o Senhor Jesus, lá no mar, quando o Senhor falou com eles se eles tinham algum peixe, e eles responderam que passaram a noite inteira e não havia pegado nada. Aí Jesus falou: lança a rede para tal lado. E aí ele falou: Senhor, a noite inteira não conseguimos pegar nada, mas sob a tua palavra. Então, quando nós colocamos a nossa vida sob a palavra de Deus, tudo que Deus nos prometeu, tudo que o Senhor tem para nós chega até cada um de nós no tempo certo, na hora certa. Então, qual é o segredo? É ter alegria na palavra de Deus e nessa alegria meditar de dia e de noite. Então a nossa vida será próspera, então o nosso caminho será próspero, então tudo que nós fizermos seremos bem-sucedidos. Então não deixe de depositar sua vida na palavra, de lançar sua vida na palavra e de meditar nessa palavra de dia e de noite. Policia seus pensamentos, disciplina seus pensamentos para meditar naquilo que Deus deixou escrito na palavra dele, que você vai ver como que sua vida vai prosperar, tá? Não são campanhas que fazem sua vida prosperar, não são simpatias que fazem sua vida prosperar. O que faz a minha vida e a sua vida prosperar é meditar na lei do Senhor, é ter prazer, primeiro é isso, é ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor proteja sua família, sua casa e guarda todos os seus na proteção dele, na bênção dele. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor nosso Deus esteja sobre sua casa. Um abraço e até o próximo vídeo. Fique com Deus.